E agora, sem mais delongas, deixo vocês nas mãos de Thiago Hilger. Ele pediu para eu ler a mini bio dele, eu vou ler. Tá? O Thiago é tradutor desde 2014, vou só permitindo o pessoal aqui, atuando principalmente na área de localização de jogos. Ele é professor de localização de jogos na Interpret to Be e de legendagem na PUC Paraná. Tá? Mas o mais importante, ele não pôs na mini bio dele, mas eu coloco aqui. Ele é meu amigão, meu parceirão. Isso é mais importante que qualquer coisa, Thiago. A gente está desde o primeiro entrade fazendo entrade, né? É verdade, Nós estamos desde o primeiro entrade, se eu não me engano. Estou aqui. E, gente, só uma coisa, eu cometi uma gafe terrível, né? Eu dei as boas-vindas a vocês e esqueci de dar as boas-vindas para o pessoal que está fora de Curitiba, fora do estado do Paraná. Tem gente de muitos locais do Brasil. Coloquem lá no chat de onde vocês estão nos assistindo, só para a gente ter uma noção, tá? E sejam muito bem-vindos. Curitiba tem muito calor hoje, tá um dia lindo de sol para receber todo mundo. Sejam muito bem-vindos aqui, tá? Desculpem pela gafe, gente, tá bom? É um tempo corrido que eu queria falar para não tomar muito tempo do Thiago, tá? São Paulo, Salvador, Pelotas, Guarujá, Suzano, São Paulo, Guarulhos, Bauru, Colombo, Piraquara, Brasília, Cairo, Egito. Sério, Juliana? Meu Deus do céu, o entrade está no Cairo. Capivari, São Paulo. Caramba. Minas, gente de Minas, Jundiaí, Rio de Janeiro. Ó, o pessoal acima de Minas, que está acostumado, o Distrito Federal, ó, que está acostumado com tempo calorento, assim, quente, que para nós é deserto escaldante, vocês estão bem hoje, porque Acre, ai que joia, tá tudo muito bem preparadinho para receber vocês aqui. Muito obrigada pela presença de todos, Thiago, com você. Pessoal, mutem os microfones e desliguem as câmeras por hora, tá? Depois a gente retorna todo mundo junto, beleza? Beijo, bom evento para nós. Vou lá, então. Câmeras e microfones, como a Sil falou, mutados, mas eu vou pedir, então, para a minha amiga Maria Tereza Moss, que está aqui também, que é uma tradutora. A Ana Maria Piquini também pode ficar com o microfone e a câmera aberta, Sil também, se quiser. Porque, assim, palestra, eu preciso de interação, gente. Eu não consigo fazer uma palestra de interação. E o tempo... lembrando que eu sou professor do assunto, o tempo, eu já calculei, o tempo em que leva para o chat aparecer, para eu ler, para interagir, não é o suficiente. Esse delay de 1 ou 2 segundos atrapalha. Então, essas pessoinhas, muito obrigado. Ana Maria e Maria Tereza, muito obrigado por vocês ficarem aí. Minha plateia particular, obrigado. Vamos lá, então. Tem um barulho de fundo aí, que é minha cachorra andando pela casa, tá? Pois quarentena é assim a vida, né? Vamos lá. A Sil apresentou a minha versão business card, né? Tradutor desse tanto, não sei o que. E a palestra é para contar as histórias, né? Como chegamos lá, como fizemos para tradutor, gamer, etc. Então, vamos começar contando uma das histórias, que é da onde eu venho para chegar aqui nessa palestra hoje. Vocês estão conseguindo ver bonitinho os slides, tá tudo certo? Eu não tenho acesso aqui, tá? Eu só vejo algumas pessoas e eu não vejo mais nada. Eu tô no meu monitor externo aqui para ver. Tá tudo certo, Thiago, tudo certo? Aqui. Tudo então, certo. Beleza. Essa história, quem já assistiu a minha palestra, que foi na Semana de Letras de 2019, já sabe mais ou menos essa história, porque a história é a mesma, né? Essa história é antiga, não mudou desde então. Outra coisa que vocês podem interagir comigo no chat é dizer que jogo que tá no slide. Inclusive, vocês podem, quem souber falar ao vivo, pode falar. A Link to the Past. Zelda, muito obrigado. Vai ter várias vezes durante a palestra isso, tá? Então, toda vez que aparecer um jogo novo e eu falar, e aí, qual é? Podem falar qual é. Tem alguns que não precisa, porque alguns vão ser só pincelados, tá bom? Eu vou avisando. Esse jogo é importante para mim, porque esse foi um dos primeiros jogos que eu joguei na vida, com já o meu próprio Super Nintendo, porque eu sou velho, né? E eu não tinha esse jogo, eu peguei emprestado, aluguei, não sei o quê, e fui jogando. E eu não entendia nada, eu tinha, sei lá, 6, 7, 8 anos, não faço ideia. E foi jogando até que chegou um ponto em que eu não conseguia mais avançar para lugar nenhum, e tinha um texto, que é o que está na cena ali no slide, que dizia o que era para fazer. E eu sei lá o que estava escrito aquilo, pois afinal, língua é essa, né? Não entendia nada. Quer dizer, eu sabia que era inglês, só isso eu sabia. Aí, andei, não consegui nada.
Eu não consigo ler os chats todos, tá, gente? Depois alguém me ajuda aí, mas eu não consigo ler uns pedaços e depois eu perco. Enfim, e aí, eu sabendo que isso era em inglês, e eu sabendo que eu tinha um dicionário de inglês em casa, aí eu fiz a minha primeira tradução da minha vida, que foi nesta exata cena, em que eu fui lendo, pego o dicionário, escreve a tradução, pego o dicionário, escreve a tradução, o que está escrito na tela, e palavra por palavra. Algumas eram fáceis, porque ornamental é a mesma, é cognato, porém, nós temos um falso cognato, que é o push, e aí eu não consegui entender isso aqui, traduzir palavra por palavra, palavra por palavra, entendi que push era empurrar, aí eu entendi também que from the left era para fazer isso aqui que tá na tela, ó. Era para help me push it from the left, era para eu ajudar a Zelda a empurrar um troço da esquerda para a direita. E aí eu primeiro tentei empurrar as cadeiras, tentei empurrar as coisas, tentei abrir as cortinas, nada. Até que finalmente eu consegui empurrar o bendito do ornamental shelf from the left. E aí logo em seguida eu caí nessa cena em que é escuro. Então assim, foi um momento muito marcante, porque foi, primeiro fiz uma tradução do zero, que eu nunca tinha feito. Segundo, funcionou, o que poderia ter dado errado também. Eu tô resumindo a infância, pois é, acho que mais gente também passou por isso, né? E logo em seguida você cai numa cena escura, não sabe o que tá fazendo, emocionante, então todo aquele rush de eu traduzi, por um instante pausa, porque eu tive que lidar com aquilo ali, com não sei o que eu tô fazendo, e vai, até que eu finalmente saí do outro lado do túnel lá, e saiu no Sanctuary, e aí a musiquinha calma, daí eu acabei de fazer isso, eu fiz uma tradução e eu consegui desvendar o mistério desse jogo. Foi muito marcante, e foi a partir daí que eu comecei a me interessar por aprender inglês, e né, me interessar mais por jogos, e aí eu fiquei fazendo isso. Durante o A Link to the Past, quando era criança, eu ficava fazendo isso, pegava o dicionário e jogava com o dicionário. E era felizão fazendo isso. E isso foi um dos processos que me levou a ser autodidata em inglês. Eu não estudei inglês formalmente, não posso dar dicas de gramática de inglês, pois não as sei, mas eu sei me virar na prática. Eu sei quase que intuição. Essa palavra vai voltar depois, tá? Bom, mais do business card lá da minha graduação e da minha pós, tá, é isso aí, né? Fiz graduação em ciência da computação, pós-desenvolvimento de jogos, tudo meio que se encaminhando naturalmente, sem a pessoa saber de antemão onde que eu estava indo. Aí eu fui indo, e trabalhei como desenvolvedor de software por um tempo, de 2007 a 2015. Não era para mim. Resumimos assim, não era para mim. Descobri a tradução de novo, como profissão, um pouco em 2014, mas um pouco antes, um pouco, né, por ali. Em 2014 eu decidi que eu tinha que largar o desenvolvimento de software e trabalhar na tradução, porque era o que eu queria fazer ali naquele momento. E aos pouquinhos eu fui largando o desenvolvimento de software, tanto que tem um overlap aí, vocês veem, né, de 2014 para 2015 eu tinha 2 empregos. Como é que é aquele seriado? Dos 2 empregos? Eu não sei, mas vocês sabem. Eu não vejo esse seriado, desculpa. Julius, Chris, isso aí, esse aí, todo mundo assistiu. Esse aí, eu tinha os 2 empregos, tá? E daí chegou um ponto em que eu tinha um só de novo, que era a tradução, porque não era para mim desenvolvimento de software. Fiz uma mudança de carreira muito bem calculada, muito bem estruturada, muito bem feita. Lá por 2018, aí eu recebi o convite da Interpret2Be para ser professor de localização de jogos. Aí eu primeiro, o que é isso? Como fazer? Não sei o que fazer. Isso, eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Esse é o meme. Obrigado. Enfim, e aí fui convidado para ser professor da Interpret2Be. E aí eu pensei, bom, não sei o que é isso, como que eu faço, não sei o que, mas vamos lá, né? Vai ser uma aventura, vai ser uma experiência. Tamo aí, estamos à disposição, por que não, né? Essa minha foto de business card, olha a diferença, essa foto é desse ano, mas olha a diferença em tamanho de cabelo devido à situação atual. Nós temos diferença de cabelo e de quilos também já com essa foto. Estamos aqui, né? Vamos lá, sobrevivendo do jeito que dá, né?
E aí, depois... deixa eu voltar a falar do ensino. Aí eu cheguei, fui convidado, aceitei, não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas achei que valia a experiência. Ninguém corta cabelo desde março. Pois é, eu aprendi a cortar lateral, só. O resto eu não sei. Outro dia, se eu aprender a cortar o cabelo, eu ensino para alguém. Enfim, aceitei o convite e aí vai indo. Fui fazendo e fui virando professor devagarinho e descobrindo o que era aquilo, né? Foi uma grande aventura começar esse processo, né? O que, ao longo do tempo, me trouxe até aqui, que é esta palestra de hoje, Aprendendo e Ensinando Localização de Jogos, já que o Entrade desse ano é localização de jogos, eu quis trazer para vocês uma perspectiva completamente diferente, que não é só trabalhar a mão na massa, mas fazer uma coisa diferente, que é trazer a experiência da docência do assunto, de como ensinar isso, como funciona, é uma coisa bem diferente. Então, essa é a perspectiva que eu quero trazer para vocês. Então, boas-vindas. Esta é a palestra de abertura, né? Então, Achievement Unlocked para mim, pois eu nunca tinha feito isso, minha primeira palestra de abertura da vida. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos todos aí ao entrar em 2020. E essa é a história de como eu cheguei aqui, neste Entrade, tá? Vamos lá. Próxima história que eu tenho para contar é um pouquinho sobre como funciona a localização de jogos, só para quem nunca ouviu falar, ter uma noção. Não vou explicar em muito detalhe. Vou platinar as palestras? Bom, sabemos, né? Aguardando os próximos desafios. Tô aceitando os desafios. Enfim, esse jogo aí qual que é? Esse aqui vocês já falaram, né? E vocês já sabem porque eu já falei antes, mas vocês não estavam na sala, né? Qual que é esse jogo? Quem não falou ainda? Undertale, muito bem. Undertale. Tibia, alguém falou Tibia. Tibia? Não é Tibia. Mas o gráfico do Undertale é mais bonito que o do Tibia. Não vamos rebaixar o Undertale, por favor. Tá? E esse? Esse vocês não vão saber por essa cena, talvez. Tutorial maravilhosa. Eu peguei uma cena obscura. Porque ela tinha a ver, né? Go complete, first fight, achievement unlocked, tem todo... Sempre tem uma história acontecendo, se ninguém saber. Streets of Rage? Não. Vocês já vão... Não é Street Fighter. Vocês já vão... Double Dragon também não. Vocês já vão... Já vai lá. Fight Club! Alguém acertou. Bom. Quando eu falo que eu trabalho com localização de jogos, a primeira coisa que me perguntam é quais jogos que eu traduzi? Pergunto pra vocês, que jogo é esse? Breath of the Wild! Breath of the Wild! Então, daí eu digo pra vocês assim, aí as pessoas me perguntam qual o jogo que eu traduzi, aí eu respondo que não foi Zelda, pra começar. Porque, né, não estamos nesse nível ainda. Bafo Selvagem. Bafo Selvagem. Não traduzi Zelda, não mexi no nenhum Zelda, não tenho essa experiência. Mas o que eu posso contar é o Punch Club, que alguém acabou de adivinhar aí. Foi um dos jogos que eu traduzi que eu posso contar. Tem muitos outros, mas eu não posso contar por questões de NDA, Non-Disclosure Agreement, contrato de confidencialidade, que é, assim, um dos grandíssimos praxes da localização de jogos você nunca vai contar os jogos que você localizou, porque você não tem permissão contratual para isso, ponto. E aí eu não posso contar muitos outros. Tem vários legais que eu queria contar, mas não pode. Então, não vou contar, sinto muito. O que eu vou contar é quanto eu traduzi na vida. Eu tenho uma noção, porque eu anoto, tenho a minha organização, eu tenho, até então, estimado em 1,8 milhões de palavras traduzidas e 1,2 milhões de palavras revisadas. Uau, milhões! Eu estou na casa do 1 milhão de palavras. Não é assim, impossível, porque eu tenho 5, 6 anos de tradução já na carreira. Então, dá 1 milhão a cada 2 anos? Deve dar. Cada um vai ter suas métricas, suas medidas. Não levem como regra. Apenas acreditem que eu trabalho na área e eu faço bem feito, porque isso é o que eu posso mostrar, isso que eu posso falar. Eu tenho isso aqui de número traduzido e até agora, no complaints. Ninguém reclamou. Mentira, reclamaram, mas tudo bem. Acontece. Reclamaram um pouquinho.
tá? O que foi reclamado foi corrigido, foi resolvido, não temos mais problemas, né? Então esse é o meu cacife de tradução e localização de jogos, tá? Também me perguntam se eu jogo o dia inteiro. E assim, não, né? Porque, primeiro que não me dão licença dos jogos para jogar. Raríssimo. Vamos supor assim, de 100 jogos, vem a licença para você jogar. Se tanto. E vocês estão vendo a Ana fazer assim, né? Ela também trabalha na área. É muito assim, porque é assim mesmo, apenas é. E todo mundo que trabalha na área depois quer contar para os amigos, não quer, não pode contar. Então, assim, e a gente não recebe os jogos, não tem acesso a muita coisa, não tem muito contexto. É uma área que é muito mais glamourosa de ver de longe do que de trabalhar lá dentro também, tá? Cuidado com isso. Adendo aleatório. Isso aqui existe, tá? Essa cama gamer. Fui montar o site, aí eu pensei, cara, sempre me perguntam isso, eu jogo o dia inteiro. Como é jogar o dia inteiro? É uma cama gamer. E aí eu descobri que isso existe de fato. Eu já fui a algum E3? Não. Mas PS, galera, eu vou pedir para vocês deixarem as perguntas mais pro final da palestra, porque senão eu não consigo acompanhar o chat, tá? Depois a gente resgata as perguntas, tá? Quem quiser comprar a cama gamer, tá aqui o link. Quer dizer, não sei se vendem, tá? Eu vi isso e eu achei que era importante contar para vocês que isso existe de verdade. Isso não é uma piada, isso existe. Quem tiver interessado, vai lá. Depois me conta se valeu a pena, porque tem jeito de ser caríssimo mesmo. O que eu faço o dia inteiro, então, se eu não jogo o dia inteiro? Eu leio e escrevo o dia inteiro, tá? Eu leio e escrevo o dia inteiro. Você lê o inglês, escreve em português. Depois, quando eu tô revisando, eu tô lendo em português, relendo em inglês, reescrevendo em português. É sempre assim, ler e escrever o dia inteiro. Dentro de um jogo? Não é dentro de um jogo. É dentro de uma ferramenta. Este aqui é o MemoQ, para quem ainda não conhece. E eu tenho acesso ao quê? Ao texto. Beijos MemoQ, melhor ferramenta. Beijos MemoQ, melhor ferramenta. Dá para ver que eu aumentei o volume, né? Então, inclusive, tem coisas aqui dentro que não são texto, que são as tags. Depois eu vou falar das tags também, só para falar um pouquinho, desculpa. Mas, enfim, não tem muito jogo na minha localização de jogo, assim, sentar e jogar. Claro que o texto tem cara de jogo, sim. Se vocês lessem, The Sign of Thrones Buster, tá contando uma história, tem um diálogo ali acontecendo e tal. Então, assim, dá pra ver que é um jogo, o texto que eu tô trabalhando, mas eu não jogo esse jogo em geral, não tenho acesso, tá? Eu acesso na ferramenta o texto do jogo. Ou no Excel, que eu até hoje não sei por que tem no Excel, mas tem no Excel. Depois eu vou falar do Excel. O que importa é o texto de Celeste. O texto é de Celeste. Esse aqui não, do Excel não é do Celeste, tá? Mas fica a ideia aqui de que às vezes a gente recebe um Excel com instruções e você tem que preencher a coluna do português. Não faz o menor sentido usar isso, mas tudo bem, né? O que é a localização, afinal de contas? Porque falei o que faz, o que não faz, que não usa cama gamer, mas não falei o que é a localização. Localizar é um processo em que eu pego alguma coisa, qualquer coisa, não precisa ser um jogo, pode ser um software, pode ser uma compra, um objeto. E eu levo aquilo para outro local e torno aquilo com a identidade daquele local. Por isso que o jogo localizado para o português é localizado para o português do Brasil, porque a localização inclui a parte linguística, que já é diferente nós para Portugal, para Angola, para outros. Já é diferente, para começar. A adequação visual, nós temos uma cultura específica aqui, tem outros países, outras regiões com outras culturas. Nunca é simples assim uma língua, só traduzir. Nunca é só traduzir. Tem muito mais detalhes. E tem partes financeiras e jurídicas também. Quem joga no Steam, que nem eu, sabe que o jogo que custa, sei lá, $10 lá fora, custa R$20 pra gente, e esse câmbio não fecha. Isso é localização, tá? Porque o nosso mercado não paga $10 que são R$60, R$70 num jogo no Steam, em geral. Para um jogo barato, né? A gente não paga, a nossa cultura não aceita. Então, não funciona assim, funciona de outro jeito. Mudam o preço e etc, sabe?
E jurídica, porque as leis do local, etc., são diferentes. O termos de serviço aparece para localizar também, nada a ver com os jogos, mas aparece. E a gente tem que ver se aquilo ainda por cima faz sentido no nosso local. Se os termos de serviço que eu traduzi fazem sentido aqui, ou se pela nossa lei não faz sentido nenhum, sabe? Então é bem maior do que só traduzir, localizar. Inclui que tipo de texto? Agora vocês não precisam adivinhar, tá? Quem quiser ir no chat adivinhando esses jogos que vão aparecer, pode, mas não precisa, porque esses aqui são vários que vão aparecer em sequência. Tem tipo de texto contando história do mundo, dos personagens, um registro literário, uma coisa mais poética. Tem texto, Braid, muito bom. Tem texto que é só nomes de objetos, nome de objeto em sequência, um monte de objeto aleatório, e você nem tem acesso às imagens às vezes. Não é Far Cry. Vão tentando aí. Tem texto de loja, que é um outro parâmetro, Assassin's Creed, tem outro parâmetro, outro jeito de falar, outro linguajar, e às vezes é um jogo tipo Cookie Clicker, que é um jogo assim, tipo, what? Esse jogo existe? Isso é um jogo? Tá incluso no tipo de texto que vai aparecer. Vai vir todas as coisas do mundo. And você vai ter que, quem trabalha nisso, vai ter que adaptar unidades de medida, roller coaster, vai ter que adaptar unidades de medida, vai ter que adaptar muitas e muitas e muitas coisas. Olha aqui, ó. 2.250 pés, que eu não faço ideia quanto é em metros, e por aí vai. Então vai ter muita coisa que a gente vai ter que fazer que é mais que traduzir. Porque traduzir 2.250 pés, eu acabei de traduzir. Tá traduzido? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu nada. Essa é a diferença entre meramente traduzir e localizar. Localizar, eu vou chegar num ponto em que todo mundo entendeu e que eu não criei nenhum problema, nenhum empecilho para as pessoas entenderem. Então, esse é o negócio da localização. Sempre o trabalho em equipe. Não existe a pessoa que se chama, eu sou localizador de jogos. Não, eu sou tradutor e eu sou revisor. E tem também o gerente de projetos, tem o artista, tem N pessoas. Então, eu trabalho na localização de jogos, com localização de jogos, mas o meu papel é tradutor e revisor. Então, eu não sou localizador de jogos, porque esse papel não existe. É um trabalho muito grande, é feito em equipe, sempre em equipe. Então, assim, não dá muito para usar o termo localizador, tá? Não faz sentido para quem é tradutor, não faz muito sentido. Não encaixa. Qual é o objetivo da localização? Depende para quem você pergunta. Se você perguntar para mim, que sou tradutor e revisor, eu vou te contar toda essa história que eu contei, que envolve um tipo de texto, e que eu estou levando um produto, uma experiência para um local. A mesma experiência, carregando as mesmas emoções, a mesma arte, jogo é arte, nem todos, carregando todas as coisas que eram as intenções, tá tudo ali nessa experiência que eu transportei para uma outra região, outra cultura, um outro local. Do meu ponto de vista. Se você perguntar para o desenvolvedor, ele só quer ganhar dinheiro. Ele exclusivamente quer ganhar dinheiro. Não que eu não queira, né? Eu quero também. Lógico, eu não vou trabalhar de graça. Mas o meu trabalho em si me envolve de uma forma que eu estou mais preocupado com a qualidade e com as palavras em si, do que com necessariamente, não que eu não vou pensar em quanto eu vou ganhar, mas depois que eu aceitei quanto eu vou ganhar, eu não vou ficar preocupado se aquilo vendeu bem ou não, porque o meu papel é levar a experiência. O papel da desenvolvedora é ganhar dinheiro em cima disso, não é o meu papel. Então, depende para quem você pergunta, a pessoa vai te explicar por que ela localiza por razões diversas, né? Vamos para a próxima história. Essa é a história do que é localização. Que jogo é esse? Vocês já sabem. Celeste. Quem conseguiu fechar Celeste? Levanta a mão. Meu Deus, eu fechei Celeste, velho, eu não acredito. É muito eu fechei o Celeste, mas só no primeiro final, tá? Só o primeiro final que aparece a torta com os morangos, ali eu parei, porque haja vontade de todos os modos impossível. Amigo, parabéns pro seu amigo Kaique, porque olha, haja socorro. Esse é o Celeste, vocês estão tendo noção que Celeste é difícil, né? Então eu vou contar a história agora da docência na minha vida.
Média de valores cobrados. Gente, não esqueçam que amanhã tem uma mesa redonda para vocês perguntarem isso e terem 3 respostas diferentes, tá? Eu vou falar sobre os valores daqui a pouquinho também. Eu não tô olhando 100% das perguntas, tá? Eu tô fazendo aqui meu trabalho. Vai com calma. Vamos lá. Bom, quando eu fui começar o processo de docência, que nem eu falei no comecinho para vocês, eu não sabia muito bem o que fazer. Pois, afinal, eu nunca tinha sido professor. Eu tinha dado várias palestras na vida, beleza, mas palestra é uma coisa, aula é outra. Mesmo que a palestra tenha interação também, aula é outro departamento, bem diferente. E como eu nunca tinha dado aula, eu não sabia muito bem o que fazer. Aí, eu fui consultar as pessoas que eu conheço que são professores, que dão aula, consultei minha irmã, consultei alguns amigos, todos professores, e daí as pessoas sempre... você vai saber na hora, não sei o quê. Confia na intuição. Nossa. Confia na intuição. Ninguém me ajudou muito, só que ao mesmo tempo, no final, vocês vão ver que ninguém tinha como me ajudar mais do que isso, tá? Mas, enfim, confia na intuição. E eu não sabia muito bem o que significa confiar na intuição também, pois eu nunca tinha dado aula, eu só pensei, o que é confiar na intuição? Sei lá. Vamos fazer, então. Vamos fazer. Aí eu fui fazendo e fui aprendendo enquanto fazia. Apesar de eu saber fazer slide, porque eu dava palestra já, fazer slide para dar aula é diferente, porque a palestra, você está sabendo dela 3 meses antes, você tem 3 meses para preparar, e ensaia não sei quantas vezes e vai. Aula é toda semana, uma aula ou mais. Em junho, eu estava dando 2 ou 3 aulas por semana. E uma das aulas eram 4 horas de aula. Então era tipo... não dá tempo de fazer um slide lindo e rápido no mesmo tempo que dá para fazer para palestra. E aí você começa assim, né? Começa assim, né? Truncado. Tradução criativa é o nome do módulo. O professor aí sabe como é que é. Então é bem assim. O nome do módulo no qual eu dei localização de jogos é tradução criativa. A Ana Olson, minha dupla queridíssima, ela estaria aqui hoje, mas ela não pôde. Beijo, Ana. E ela acompanhou todo esse processo. A gente fez tudo quase em dupla, menos os conteúdos específicos, né? Isso, a Marilis disse que estão separados os módulos agora. Mas até então eram juntos, e aí o nome da disciplina era tradução criativa, eu fazia metade, Ana fazia metade. Não esta Ana aqui, outra Ana, que não está aqui, como vocês perceberam, que eu falei, beijo, Ana. E assim, os slides foram evoluindo. Começou assim, meio... Isso aqui foi no meu primeiro ano dando aula. Já um pouquinho melhor, já tem mais umas referências mais interessantes. Pro segundo... Ana Olson é show. Pro segunda edição do módulo já melhorou um bom tanto. A ponto de eu estar tranquilo e fazer um slide tipo esse, assim, ó. Sabe? Isso foi um slide em uma aula. O Mr. Peanut Butter apresentando um game show no meio da minha aula. O Lucas lembra, o Lucas foi meu aluno agora da última turma. Eu acho que a gente deu várias risadas, né, Lucas? Tivemos aí várias coisas legais que aconteceram. Foi legal, né? Então, os slides evoluíram, foram melhorando. Que mais que eu fui fazendo melhor conforme foi passando o tempo? Eu fui reaprendendo teorias para poder explicar elas, porque é muito fácil no meu trabalho eu estou traduzindo. Eu simplesmente vou lá e traduzo do jeito que eu sei que é o certo, não preciso explicar nada para ninguém. Só que, se eu estou dando aula disso para os alunos não sabem necessariamente qual é o certo ainda, e aí eu tenho que explicar qual é o certo, não apenas saber. É muito fácil você só saber fazer. Agora, você saber fazer e explicar a teoria por trás é bem mais difícil. E aí eu tive que relembrar e trazer, por exemplo, situações em que, por que é mais usual a gente, na fala, a gente só conjuga, a gente usa 2 conjugações na fala, o eu e a terceira pessoa do singular. Por quê? Porque engloba a segunda pessoa, que é o você, engloba a gente, engloba muitas coisas. Ó, o Lucas ficava tirando print dos slides, era muito legal. Lucas, quiser tirar um print daí, para tirar um print. Eu tive que relembrar isso, então, tive que procurar e entender por que na fala a gente só usa essas conjugações e como é que isso se reflete na escrita e como é que essa reflexão na escrita dentro dos jogos, porque é um outro mundo, vai variar o tipo de texto, o registro que você vai usar
para aqueles personagens, para aquela história, para aquela interface, para aquele menu. Tudo é diferente conforme o tipo de texto, e é bom saber essa teoria de que na fala a gente usa assim, então eu posso usar assim também, porque é um personagem falando, e assim por diante. Eu falei sobre flow, que é um estado mental em que você está com hiperconcentração. Essa foi uma das minhas aulas mais legais, que eu falei sobre flow. Falei sobre o estado de hiperconcentração, em que quando você está jogando, não existe o mundo lá fora. E o jogo é você, é uma coisa só. Você e o jogo são um só. Então, fui pesquisar isso para trazer, para explicar que na localização a gente pode estragar o flow, e que não pode fazer isso, que não sei o quê, várias coisas. Teoria de registro. Registro é a forma que é escrita, né? As palavras e tudo mais. A linguagem que é escrita por... Eu não sei explicar direito, porque tem tantos critérios que formam um registro, e eu tive que ir atrás de buscar todos os critérios, trazer, demonstrar qual registro, se é mais formal ou mais informal, se as orações são mais longas ou mais curtas. Tudo eu fui pesquisar e fui trazer essas informações. E tudo, por mais que eu já soubesse de cabeça, o saber de cabeça é diferente, então eu tive que assimilar gramaticalmente, assimilar mais profundo ainda para poder explicar, né? Propor coisas, reflexões aqui sobre o que vocês aceitam de erro ou não, de a cultura nossa da fala, porque afinal a cultura tem a ver com localização, trazer a cultura para no meio da aula debater, olha, nossa cultura, o que é aceitável, o que não é, gramaticalmente, o que vocês acham, sabe? E eu tive que trazer tudo isso de algum lugar para trazer para as aulas. E aí eu fui reaprendendo as teorias que eu sabia, mas não sabia explicar, fui aprendendo a explicar e fui assimilando melhor, então é um processo de aprendizado enorme dar aulas. E tem mais. Eu fui a ponto de descobrir que já temos gramáticas, livros, isso são 3 livros. Eu não cheguei a pegar os livros, mas eu peguei as referências online que dizem que esses gramáticos aceitam o pronome você, não mais só como pronome de tratamento, mas como pronome reto da segunda pessoa do singular, o que não combina com a conjugação também. É um caso bem louco, mas para poder combinar com o T. Segundo alguns gramáticos, não tem mais 2 erros aqui, tem um erro, que é a mistura dos pronomes, porque algumas gramáticas já aceitam a mistura de pronome. E eu nem sabia, eu achei que era proibidíssimo. O tradutor está acostumado a seguir as mesmas regras, e não sei o que, não sei o que. Quando que a gente tem... O tradutor não tem muito tempo, a gente não tem tanto tempo para ir correr atrás e se atualizar. Dar aula me obrigou a ir correr atrás e me atualizar e saber o que se faz hoje em dia gramaticalmente. A não ser a pessoa que está parada em 2000 ainda. Agora eu parei em 2010, esses livros são da época de 2010. Agora, a minha gramática estacionou em 2010 agora. Vamos esperar o próximo passo aí, próximo salto. Eu tive que ensinar tag. Tag é esses bloquinhos aqui, roxo, tá? Para que serve uma tag? Eu vou pincelando muito por cima. Ela serve para proteger um tipo de conteúdo que acidentalmente, se você alterar, vai dar problema no jogo depois. O resumo é isso. Só que tag é um negócio difícil de explicar. Primeiro porque não é muito legível, nem sempre aparece texto dentro, às vezes aparece número, às vezes aparece código. Não dá muito para ter certeza do que tem dentro. Não dá para ter certeza se aquilo é uma tag que vai ser substituída por um conteúdo, ou se ela muda a cor, o que ela faz. Olha o gatinho da Maria! O radinho! E então, tag é um negócio que é muito difícil de entender, para começar, de explicar também, porque como que eu vou explicar um negócio que é difícil de entender? Eu não sei explicar direito. É muito difícil. Eu achava que era tipo, nossa, isso aqui é super difícil. Tá bom. Inclusive, eu avisei os alunos. Avisei que era a aula mais difícil. Isso é um dos meus slides, tá? Que era prontos para a aula mais difícil do módulo. Nas 2 vezes, nas 2 turmas de localização de jogos, eu avisei. Tag é a coisa mais difícil que vocês vão estudar nessa turma, tá? E sofreram um pouco, sofreram. E eu também sofri, porque eu achei que ia ser assim. Queria abrir o Excel. Não sei porque o Excel. Ixi, o Excel. Mas tá aí o Excel.
Vou abrir o Excel, vou escrever os códigos que eu sei como que são os códigos, vou colocar lá dentro, e aí eu magicamente vou salvar o Excel, vou importar no MemoQ e ele vai transformar tudo em tag. Chegou lá, não funcionou. Por que? Não sei até hoje. Apenas não funcionou. Botei o Excel dentro do MemoQ e ele deixou tudo como texto. Eu fiquei, vou arrancar os cabelos que eu não sei o que fazer. Deixa eu fazer um adendo sobre o Excel. Agora é a hora de falar do Excel. Eu falei muito sobre o Excel nas minhas aulas pelo seguinte. Eu não sei de onde que tiraram que se traduz no Excel. Não faço ideia. Quem inventou isso aí, você está... Nem vou falar o que essa pessoa está na minha cabeça, mas enfim. Cancelada. Canceladíssima. A pessoa que veio traduzir no Excel, tá cancelada. Porque assim, ó, Microsoft Excel é um editor de planilhas. Não está escrito que é para traduzir aqui. Ninguém falou. Daí alguém brilhante, em algum momento do universo, teve a ideia de colocar um texto de jogos, em vez de um outro arquivo, não, pôs num Excel. Será que é coisa de dev? Acho que não, porque eu fui dev e a gente nunca usava Excel quando desenvolvia. Não sei por quê, quem inventou. Aí a pessoa colocava o texto no Excel e manda para o tradutor. Teste de agência ainda é assim. E aí a gente recebe o Excel e faz o quê? Importa na ferramenta, para tudo aquilo. Tá bom. Mas alguém teve essa brilhante ideia. Tá bom. Aí eu fui pesquisar também Software for Translators para tirar dúvida, ver se podia usar o Excel para traduzir. Aí eu pesquisei. Besters, não vem. Vem quais? WordBee, XTM, SmartCat, MadeCat, não sei qual. Vem várias, não vem Excel. Daí eu cheguei à conclusão de que não é para usar Excel para traduzir, caso alguém não soubesse ainda. Tá? Você usa para outras coisas, usa para planilha. Eu adoro planilha, mas não traduzir. Tá? Então assim... Não vou mais falar mal do Excel, porque daqui para frente Excel não está mais no nosso mundo, tá bom? Opa, voltou o Excel. Não, mas isso é só para dizer que não funcionou o Excel, e aí eu tive que descobrir como criar XML. Tudo bem, o meu passado desenvolvedor eu já tinha uma noção, mas se eu não tivesse esse passado desenvolvedor, eu não ia conseguir dar esta aula de tag, porque eu não ia conseguir montar um texto que tivesse tag dentro da ferramenta para os alunos poderem entender onde é que está a tag e botá-la em outro lugar, corrigir, mexer no texto, sabe? É muito... É necessário que esteja as tags lá dentro, porque senão eu não cumpri a minha meta de explicar o que é tag. Aí eu descobri como no XML o mesmo que eu interpretava tal código, que era esse... e-comercial, blá, blá, ponto e vírgula, tudo que está ali dentro vira uma tag, olha aqui, ó, BR. Eu aprendi, mas foi dificílimo de chegar ali, eu fiquei muitas horas tentando descobrir como é que fazia. Alguém comentou agora do Omega T, eu testei e ficou igual o Excel no Omega T e no MemoQ, na mesma situação. Então, não mudou nada nesse caso. Reconhece a linguagem de programação? Mas eu estava com Excel, eu não estava programando. Enfim, fazer as tags funcionarem para os alunos foi bem mais difícil do que o que eu imaginava. Mas, consegui. Né, Lucas? Lucas tá aí. Né, meu aluninho? Tá aí? Diga que você entendeu o tag. Se você não entendeu, diz que entendeu. Isso, muito obrigado. Só para corroborar com a minha história aqui, né? Imagina, daí o Lucas fala, não entendi nada. Daí eu vou dizer assim, socorro, me cancela. Bom, e no fim das contas, eu descobri que ser professor é mais difícil do que o que eu imaginava. Que tem muita coisa que ninguém consegue te explicar como é que vai ser a parte de ser professor, porque, de novo, você tem que confiar na intuição, porque cada turma vai ser uma turma, mesmo que tenha algumas coisas em comum, alguns padrões em comum em todas as turmas, mas cada turma é uma turma e tem que confiar na intuição, que é. O que é essa intuição? Para mim, eu tenho definido intuição como um conjunto de técnicas que cada um tem tão implícita e tão entendida para si mesmo que não consegue nem explicar. Não sabe nem explicar, apenas faz. Apenas fez, apenas funcionou. E isso, para mim, é a intuição. Parece místico, mas não, é só as coisas que você já sabe fazer e nem percebeu que já sabe fazer. Então, como eu já tinha experiência dando palestra e tal, eu já era professor e não sabia, mesmo tendo todas essas dificuldades, tanto trabalho e tudo mais, a intuição foi isso, foi descobrir que eu já tinha esse domínio de fala e que era isso que precisava. Só.
Ah, daí fez sentido ser professor para mim. E finalmente eu entendi. Vocês já falaram no chat que esse é o Donkey Kong, vocês já adivinharam. Esse era um dos slides que vocês iam ter que adivinhar, tá? Mas já adivinharam, muito obrigado. Super Mario da Deep Web. E assim, ó, eu escolhi esta exata cena para dizer o que é intuição, porque na hora da intuição, você não sabe qual é o resultado que você vai fazer. Você apenas faz e acredita que vai dar certo. E foi. Que é a mesma coisa, você está pulando do trilho, intuição ao nada, e a intuição é, bom, tem umas bananas que devem ser o caminho que eu deveria estar pulando. Então eu vou seguir o caminho. E aí no fim dá tudo certo. Porque a intuição era, pula. E você estava no meio da queda, mas pulou e conseguiu. Isso é a intuição. É você não saber, mas saber o que fazer, apesar de não saber o resultado. Para mim, né? Essa é a minha visão de intuição. Próximo jogo. Qual jogo é esse? Próxima história. The Sims, maravilhoso. The Sims, o 1. Esta cena desse The Sims é bem propícia pela história Burnout total. do burnout. Só pela cena e pelo título, vocês já sabem que essa não é uma história fofa, que não é uma história feliz, né? Pois é. Seguinte, deixa eu contar como é que em comum entre todas as turmas. Todas as turmas têm uma distribuição, olha a matemática, tem uma distribuição normal de desempenho dos alunos. Vamos chamar de nota? Vamos chamar de nota. Consigo tirar essa parte daqui? Não, né? Ocultar. Consigo. Vamos chamar de nota por falta de termo melhor. Né? Uma distribuição normal. Todas as turmas começam assim. O que é o objetivo do professor? Levar todo mundo mais para frente. Tem que trazer as notas de todo mundo mais para cima, porque senão não serviu para nada aquela aula, né? Todo mundo ficou no mesmo lugar que estava antes. Então, o meu objetivo é trazer todo mundo para um desempenho melhor, ensinar e etc. Só que assim, precisa de tempo, precisa de esforço, e quanto melhor o desempenho do aluno, menos trabalho eu tenho, porque ele já sabe, ele já está perto de onde eu preciso levar o aluno, ou a aluna, tanto faz, genérico, né? E quanto mais longe está a pessoa, mais tempo eu preciso despender para trazer, porque eu preciso ensinar mais coisa para trazer, ensinar mais coisas que a pessoa tinha que saber antes da disciplina e não sabia ainda. Então eu tenho que passar uma série, e vai indo. E aí o tempo, exponencialmente, esta curva de fato é exponencial, pela minha experiência, tá? Mas ela foi exponencial em todas as minhas turmas foram igualzinhas assim, nesse ponto. E daí gera um estresse, porque daí eu não sei por onde começar, de tanto que eu tenho que puxar essa pessoa para cá, é muita coisa, gera um estresse, é overwhelming, é muita coisa. And tem outra questão aí. E as notas? O que é o desempenho? O que é uma nota do aluno? Eu não sei direito da nota. Que jogo é? Vocês querem falar que jogo é? Podem falar. Eu espero um segundo para vocês falarem no jogo, então. Mario Kart. Mario Kart. É o 8? É o 8. Então, é difícil dar nota, porque nota é um conceito subjetivo. Apesar dele ser um número, é difícil. Na tradução, né? Se você está fazendo um exercício matemático, aí é mais fácil. Mas na tradução, na localização de jogos, é muito difícil de você definir o desempenho de um aluno, de uma aluna. Porque quais são os critérios? Ah, fez certo ou não fez certo. Mas tem várias traduções certas para o mesmo original. Só que eu quero levar os alunos para aquela mais, vamos dizer, num texto mais literário, eu quero levar eles para aquela fluidez literária. Um texto meio truncado vai continuar certo, mas ele não é criativo, ele não atende à necessidade. E é muito difícil. Eu pessoalmente acho muito difícil ficar julgando o que está certo e está errado. Eu consigo dar sugestões, dizer aqui poderia ser melhorado, aqui poderia ser isso, aquilo, mas de dar um número, o teu número agora é esse, e isso ser responsável por uma pessoa ser aprovada ou reprovada num módulo é muito subjetivo. E eu acho muito, não só perigoso, como uma responsabilidade que eu não quero demais, porque, não sei, eu acho que eu estou invadindo um espaço aí. Mesmo sendo o professor que recebeu essa incumbência de dar nota, eu dei nota, né? Eu fui obrigado a dar nota, eu dei nota, fiz com conceito. Fiz como deu, mas eu acho muito difícil.
Porque também a gente tem que parar para pensar em outro ponto. E quem está lá naquele final da curva? Eu vou simplesmente abandonar aquela pessoa que está lá no final da curva? Tudo bem, leva mais tempo, eu preciso mais esforço, gera mais estresse. Mas qual que é a minha prioridade aqui em dar aula? É eu só falar o ensino, que é, falei o que tinha para falar e vou embora? Ou eu me preocupar com o aprendizado de cada um e perguntar para as pessoas, Lucas, passou no módulo? Sim, módulo. Sim, Lucas, passou no módulo. Fica tranquilo. É tipo, eu preciso entender qual é a necessidade de cada um para trazer, porque eu quero me preocupar com o aprendizado dessa pessoa. E não com, eu comprei minha parte, eu fiz o ensino. Eu não consigo fazer só isso. Eu preciso... É meu isso, de precisar entender se o outro... Ver se o outro entendeu ou não. Me preocupar com o aprendizado dos alunos. Esse é um dos meus objetivos como professor. Fazer o aprendizado funcionar, e não só o ensino. Fazer o ensino funcionar é muito fácil. Quer dizer, não é muito fácil. É bem mais fácil do aprendizado. Exige muito mais trabalho para você se preocupar com o aprendizado. Então, qual que é a escolha? Sabe? É complicado. E tivemos outros problemas nos módulos. Cada uma das turmas teve algum problema específico que foi resolvido com coordenação, que não cabe aqui, né? Mas, assim, tivemos outros estresses que contribuem para outras histórias, que não vão ser contadas. Tem outro detalhe importante também, que é o volume de traduções não muda quando a gente é professor e tradutor e revisor. É sempre assim, uma zona, e vem uns dias mais, uns dias menos, uns dias todos os trabalhos caem juntos. Inclusive, hoje, que eu tenho a palestra aqui, 5 trabalhos novos, todos ao mesmo tempo, todos por final de semana, que eu nem faço trabalho no final de semana. Então, é bem assim mesmo. A curva é essa mesma de trabalho, é bem assim. E como ela não mudou enquanto eu era professor, tem isso. O salário, infelizmente... Todo mundo sabe que salário de professor não é aquela coisa, no geral, independente da instituição, claro, não estou aqui julgando as instituições, né, nem a PUC, nem a ITB, que são onde eu sou professor, nenhuma dessas instituições eu estou culpando, tá? Eu estou só considerando que, na nossa cultura, no nosso Brasilzinho, infelizmente, tem sido assim, o que não é uma empolgação. E toda essa história, todos os fatores, eu comecei amando dar aula, porque eu me descobri professor, amei. E aos poucos foi diminuindo por causa dos estresses, por causa do burnout, porque eu tive que trabalhar como tradutor e revisor e dar, sei lá, quantas horas de aula eu dei em junho? Foram umas 20 horas aulas que eu dei. Foi muita coisa. Foi muito puxado. E aí... vai indo, vai diminuindo. E aí, eu marquei o ensino começando em 2019 e resolvi que a minha parte na docência encerrou em 2020. Eu não sou mais professor de localização de jogos, nem de legendagem. As instituições estão sabendo, tanto a PUC quanto a ITB, não estou contando agora em primeira mão, está todo mundo resolvido, já estamos trabalhando com substituições, está todo mundo em paz, está todo mundo beleza. Mas eu percebi que, para mim, apesar de eu ser professor, de alguma forma, eu não quero, neste momento, ter essas duas profissões. Pois é, eu daria aula na ITB, mas eu não vou mais dar aula na ITB, infelizmente. E eu decidi que o tempo e o estresse, não sei o que, que vem junto com a docência, que eu não posso simplesmente dizer, eu vou só dar aula, eu não vou corrigir tarefa. Não vou dar tarefa, eu não vou responder e-mail do aluno, não vou fazer nada, vou só dar aula. Dar aula é fácil. A aula é fácil. O processo que volta é que eu não tenho tempo e eu não tenho mais muito amor agora, por enquanto, com essa coisa. Não vou dizer nunca mais vou dar aula. Claro que não vou dizer isso, né? Nunca diga nunca. Mas, por enquanto, não está mais nos meus planos ser professor profissionalmente. Posso ser na minha cabeça, me sentir professor, isso vai ser sempre. Mas eu não estou mais atuando como professor e eu estou em paz. Foi uma transição muito pacífica, as coordenações dos 2 cursos, todo mundo entendeu, todo mundo, não teve briga com ninguém, foi só do tipo, olha, gente, eu tenho que escolher, e eu vou escolher tradutor e revisor, e eu estou investindo um pouco também numa outra carreira de escrita para jogos, eu vou investir nisso, porque ser professor eu não estou podendo investir em 2, eu escolhi essa. Fiquei com essa, pronto. E todo mundo ficou bem, todo mundo ficou em paz e tal.
Então, essa é a história da docência. Mas temos mais uma última historinha para eu fechar aqui minha fala, que é as recompensas. Porque não é só estresse, não é só burnout, não é só tempo, não, tem muita coisa legal. Uma das coisas legais que eu consegui fazer foi instigar debate no meio das aulas, porque eu adoro propor debate. O que eu trouxe foi Machine Translation dentro da localização de jogos. Ninguém acha que tem que juntar os dois, em geral. Ninguém acha que tem que juntar os dois. E aí eu fui lá e falei, o que vocês acham, alunos? Que tal juntar os dois em algum momento? E qual momento? E por quê? E daí a gente debateu sobre alguns termos são sempre repetidos. Start game, copy game, main menu, isso pode ser tradução de máquina, porque isso sempre é a mesma tradução. Outras coisas não, descrições, textos, história, personagem, diálogo, isso não cabe em tradução de máquina, porque a máquina não chegou lá, ela não entende os contextos. Mas tem umas coisas muito básicas que sempre se repetem, que a máquina sabe e tá tudo bem. E eu propus esse debate, e cada um deu a sua opinião. Eu propus debate também sobre preconceito linguístico, porque existe a tendência da gente higienizar os textos, porque o revisor vai cortar, Não necessariamente, depende qual que é o registro desse personagem. Tem muitas coisas a ser consideradas. E a gente não pode invalidar a fala, a escrita, o jeito de fala, o jeito de escrita de pessoas que existem. Que é o que eu até coloquei na aula, o Goethe e a Ross existem. Você não pode essa fala porque eu estou vendendo para um outro público. A gente tem que entender que essas pessoas existem e não invalidar elas. A gente não pode invalidar ninguém. Então, isso recai no preconceito linguístico, que meio que todo mundo tem, e eu fui lá propor o debate. Vamos falar sobre isso? Vamos não esquecer desse assunto? Mesmo que não chegasse em lugar nenhum no debate, não precisa. Mas é só lembrar que o mundo é maior do que a gente pensa, não esqueçam. E falando em mundo, né? E eu fiz também a minha parte, vem da minha recompensa, mas eu fiz a minha parte. Faço para mudar um pouquinho o mundo devagarinho. Eu esqueci de perguntar para vocês falarem o jogo do slide aqui, ó, deixa eu ver. Esse aqui. Esse é importante vocês acertarem. Ninguém vai acertar. Mas esse é meu jogo favorito. O segundo é o Link to the Past, tá? Sou zeldeiro? Não. Imagina. Então, enfim, ajudando, fiz a minha parte, faço a minha parte, e um dos jeitos de eu fazer a minha parte é, nas aulas, já que tanto faz o texto, eu estou explicando a técnica, eu vou trazer um texto que proponha mais reflexões também. Tipo um texto que fale sobre depressão, esse texto aqui que fala sobre LGBTfobia, esse texto não é um texto, esse é um slide que eu preparei para a gente falar sobre colonialismo, porque a gente entende, lendo esses caracteres de baixo, que são os nossos colonizadores, mas esses de cima não, porque esses não colonizaram a gente. Eu falei sobre capitalismo, falei sobre meio ambiente, esse aqui é o paper que eu estou circulando aqui, fala sobre democracia. Por que não falar sobre esses assuntos no meio das aulas? Eu consigo ensinar a técnica de que pronome faz o quê nesses textos. Então eu trouxe para fazer minha parte, mudando um pouquinho o mundo, sabe? E ocupando espaço também, que é uma coisa que eu estou fazendo exatamente nesse momento, e aí fica a dica de gramática, tá? Este, com ST, é quando é o atual presente momento. Então, este slide é o slide número 9, tá ali, bem meta, né? Porque eu estou ocupando esse espaço aqui, eu como pessoa aqui, eu com a minha caneca gay, eu com o meu cabelo gay, eu com o meu café gay aqui, ó, ocupando um espaço que não existia 10 anos atrás, que não existia quando eu estava jogando Zelda e fazendo a minha primeira tradução, não existia um lugar para o gay vir aqui dar uma palestra de abertura, num evento qualquer. Eu entendo que na tradução é um caminho mais fácil, porque a tradução é um mundo um pouco menos machista, porque tem muito mais mulher do que homem, e porque dentro do universo de homens na tradução, a proporção de gays é um pouco maior do que no resto das outras áreas, mas ainda assim, 30 anos atrás, qual era o meu lugar? Também porque é massivamente remoto, né? Exato. A grande maioria das pessoas que você convive nunca vão nem cogitar, não vai nem imaginar que você é gay ou que você Exato, e faz pouquíssima diferença qual é a aparência de alguém no mundo da tradução. Exato.
No mundo da interpretação, talvez, não sei, eu não trabalho lá. Mas no mundo da tradução não faz muita diferença. Então, que nem a Yumi falou agora, o mundo gamer é muito machista. O mundo da localização e o mundo da tradução é menos. Mas ainda é. Então, ainda estou fazendo um negócio aqui em ocupar este exato espaço. E exatamente o mesmo espaço que eu estava ocupando sendo professor das 3 turmas que eu dei aula, precisa ser ocupado esse espaço. Quando eu estava jogando o Link to the Past traduzindo, não existia essa possibilidade. A minha referência de mídia era a piada na novela, era o Seu Peru. Que, tipo, não é quem eu sou. Pode existir todos os tipos de pessoas, mas eu não quero me sentir representado por uma piada, por uma chacota. Eu quero me sentir representado pela palestra de abertura. E se aquela pessoa de 5, 6, 7, 8 anos que estava lendo o dicionário lá, visse essa palestra, teria sido bem mais fácil. Muito, muito, muito mais fácil, né? E assim, a experiência de ser professor, a experiência de ocupar esse espaço, de aprender tanto, de ensinar tanto e tanta coisa, que experiência! Por mais que eu não esteja fazendo, e até falei, não diga nunca, não vou dizer que eu nunca mais volto, mas por enquanto não. Mas a experiência, que experiência, eu tenho 0 arrependimentos de toda essa história da docência, vou levar para sempre no coração, bem fofinho, né? E é assim que eu quero deixar vocês com meu muito obrigado por estarem aqui prestigiando, e um bom entrar para todo mundo de novo, e era isso que eu tinha para contar para vocês hoje, as minhas histórias, e dizer que estamos aqui ocupando espaço e sendo felizes aqui.